Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que gera muita controvérsia, muita dúvida. Qual o motivo? Foi uma sugestão de um dos nossos apoiadores, eu achei bastante interessante e montei esse vídeo em função disso. Vamos falar sobre a impedância de 50 ohms, por que ela existe, por que várias coisas em eletrônica a gente trabalha com impedância de 50 ohms, qual seria o motivo, tem um motivo técnico para isso, é uma padronização, o que é isso e por quê? Né? E também vamos finalizar observando por que alguns instrumentos trabalham com 50 ohms e por que isso pode fazer diferença na hora de fazer medidas com osciloscópio e outros instrumentos, ok? Então vamos lá, começando com a história dos 50 ohms, propriamente dita, né? Por que nós temos vários cabos, instrumentos, geradores de função e várias situações em que você tem a padronização de 50 ohms? Isso remonta, tem uma questão histórica, né? Remonta ao passado e basicamente muito cabeamento para telegrafia, né? Alguma coisa para telefonia, e esses cabeamentos eram pares paralelos comuns e aquilo gerava um problema muito sério de interferência, o chamado crosstalk, né? Que é aquela interferência que um par escuta o outro, né? Então você está numa telefonia, você escuta a conversa do outro, etc. E por aí vai. Interferências graves, tentaram par trançado, o que melhorou bastante, e culminou com o cabo coaxial. O cabo coaxial é aquele que tinha a menor influência externa, tinha uma blindagem muito mais eficiente, tinha um efeito de crosstalk muito pequeno, e aquilo favoreceu bastante. Cabo coaxial, para as transmissões naquela ocasião, atendeu bastante a situação. Anos depois, já no final do século, no final da década de 20, em torno de 1929, os laboratórios Bell, né, os chamados Bell Labs, fizeram uma pesquisa prática, né, uma experiência prática em laboratório, e determinando qual seria a impedância ideal para se utilizar nas transmissões de sinais na época. E eles, por experiência, chegaram à seguinte conclusão: impedâncias que geram menor índice de perda estão na faixa de 77 ohms. Essa foi considerada a impedância ideal com relação a perdas. É onde eu tinha menor perda. Então, graficamente, você tinha uma situação mais ou menos assim, né? Quando eles analisavam a perda conforme a impedância variava. Aqui, mais ou menos aqui no ponto mínimo, por aqui, era de 77 ohms. Aqui os 50 ohms ficava um pouquinho acima aqui já ia aumentando, 200 ohms, e por aí ia, né? Ele voltava a subir aqui. Então esse ponto mais baixo aqui, esse vale, era em torno de 77 ohms. Chegaram a isso de uma forma prática. Assim como fizeram também uma outra experiência para ver qual seria a maior capacidade de transmissão de potência no cabo, qual a impedância que melhor se adequava a essa potência. Então, aqui no caso seria perda, né? Perda em dB, e aqui impedância. Aqui é a mesma coisa, aqui seria impedância, só que aqui seria potência aplicada. A curva de potência ficou mais ou menos assim. Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes eletrônicos, está oferecendo cupom de 10% para novos usuários. Vale muito a pena, a variedade deles é muito grande, a qualidade dos componentes é boa, o site é totalmente em português e eles têm várias formas de entrega, várias formas de frete. Dá uma conferida no site, eu vou deixar aqui embaixo para quem tiver interesse e principalmente para quem estiver buscando algum componente difícil. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. Sendo que a maior potência, a maior capacidade de se adequar a potências altas foi na impedância de 30 ohms. 50 ohms ficou logo aqui ao lado. Ok? Então, com essas análises dos laboratórios Bell, fizeram dessas duas impedâncias uma impedância ideal. Como é que ela foi calculada? Fizeram uma média, aliás, fizeram duas médias, né? Uma chamada média aritmética, basicamente somou 77 com 30 e dividiu por 2, fez uma média aritmética, e isso deu 53,5 ohms. E depois fizeram uma média geométrica. Não sei se vocês lembram da média geométrica, mas seria o 77 vezes o 30
extrair a raiz disso daqui, que deu 48,12 ohms. Ou seja, um valor intermediário entre 48 e 53, 50 ohms foi adotado como a impedância ideal, que tanto traduzia numa perda bastante baixa, embora não fosse a melhor, né, mas ela é bem próxima da menor, que seria 77, como capacidade de transmissão de potência, que seria 30 ohms, ela está um pouquinho acima aqui no gráfico. Então 50 ohms foi adotado por este motivo. Esse é o principal motivo da adoção dos 50 ohms para linhas de transmissão, especificamente cabos coaxiais, mas linhas de transmissão em geral. Você tem outras linhas de transmissão, você tem outras padronizações em eletrônica, por exemplo, 75 ohms, bastante usado, né? 600 ohms em algumas situações, mas são situações específicas, né? Para uma situação geral, 50 ohms foi adotado como o ideal. Tanto é que em radiofrequência você tem transmissores com saída em 50 ohms, cabos coaxiais transmitindo em 50 ohms, né? E antenas também com impedâncias de 50 ohms. Por quê? Numa linha de transmissão, na verdade num sistema de transmissão de sinal, você tem aqui um teu gerador de sinal, você tem uma impedância de entrada, vamos chamar de ZI. Esse sinal entra por um cabo, que seria a linha de transmissão propriamente dita, pode ser um cabo coaxial, e aqui na saída você tem a carga. A carga pode ser uma antena, pode ser seja o que for, um Z out aqui, e aqui o Z do cabo, ZC. Melhor assim. Então tá aqui, o ZI, o ZC e o ZO. Para você ter uma máxima transferência de potência, você tem que ter ZI, ZC e ZO com a mesma impedância. Isso para quê? Para evitar as chamadas reflexões, né? Então se você tem aqui o teu transmissor, teu gerador de sinais, seja o que for, 50 ohms, é ideal que o cabo seja de 50 ohms e que a tua carga, pode ser uma antena, pode ser um alto-falante, pode ser o que for, seja 50 ohms também, tá? Dessa maneira o sinal vai e não é refletido de volta. Se ele encontrar uma impedância diferente tanto no cabo quanto na carga, parte da potência vai retornar, né? Isso pode causar danos aqui ao teu gerador, ao teu transmissor, ou na melhor das hipóteses vai diminuir a eficiência do sistema. Você não vai conseguir transmitir tudo que você está gerando. Daí a necessidade de ter o casamento de impedância entre todas as partes. E para facilitar, a indústria coloca cabos disponíveis com 50 ohms, antenas com 50 ohms, transmissores com 50 ohms. Porque imagina se cada um fizesse uma impedância diferente. Você ia ter problemas para poder juntar todos os elementos que dessem a melhor performance. Ok? Então, esse é um dos motivos, o principal motivo, eu diria, da padronização dos 50 ohms. É uma motivação técnica, por atender às características melhores de perda e transmissão de potência. Ok? Então, esse é a grande questão. Agora, vamos falar um pouco da linha de transmissão. Bom, pessoal, com relação à linha de transmissão, um cabo, seja ele o que for, tem essa modelagem aqui, típica, né? Ela tem o chamada impedância característica. Né? Porque você pergunta, puxa, o cabo é de 50 ohms, mas se eu colocar um multímetro no cabo e medir lá com a outra ponta aberta, numa determinada ponta, um cabo de meio metro, 1 metro, seja lá o que for, ele vai mostrar o quê? Impedância ou resistência infinita, né? Ele não vai mostrar 50 ohms. Fala, poxa, de onde é que vem esses 50 ohms? Isso também é uma dúvida interessante, né? O que adianta eu pegar o cabo coaxial? Tem lá o cabo coaxial, tá aqui. Vou lá, essa ponta, a outra ponta está aberta, meço daqui para cá, dá infinito, né? Resistência infinita, está aberto do outro lado, ok? Mas na prática é o seguinte, o que acontece é que se você fizer uma medida num cabo muito curto, para poder verificar a resposta a esse impulso que fez a variação no campo elétrico, precisaria ser muito rápido, porque num cabo curto ele vai e volta numa velocidade muito alta e o instrumento não vai conseguir fazer a medida. Então, na verdade, dizem os teóricos que se eu tiver um cabo que tenha milhares de quilômetros de comprimento, mesmo que ele esteja aberto da outra ponta, o tempo de ida e volta desse sinal
vai permitir com que eu meça uma corrente ali e faça a medida. Só que isso, óbvio, na prática não acontece. Esse conjunto de capacitâncias e indutâncias gera a chamada impedância característica. E tem uma fórmula para isso. A fórmula da impedância característica Z0, ela é a raiz quadrada da indutância sobre a capacitância total. A indutância total sobre a capacitância total. Aí você acha qual é a impedância do seu cabo, ok? Bom, de uma forma simplificada, trabalhando com as equações de indutância e capacitância, a gente chega facilmente na expressão que diz que essa impedância ela é 138, número 138 dividido pela raiz da constante dielétrica. O que é a constante dielétrica? Ela é uma característica do material que é usado no cabo. Então, no caso de um cabo coaxial, você sabe que o cabo coaxial tem um elemento central, tem um isolante e tem aqui um elemento externo. Um elemento condutor externo, aqui, que seria a malha. O elemento isolante aqui, no meio, do elemento central, que é o condutor único aqui, né? Então, esse material do dielétrico, ele entra aqui nessa característica. Então, dividido pela raiz quadrada da constante dielétrica, que multiplica o logaritmo na base 10 do diâmetro externo sobre o diâmetro interno. Isso no caso de um cabo coaxial, né? Você tem um diâmetro interno aqui, que vai do centro até o fim do dielétrico, e o diâmetro externo, que vai do centro até a borda final. Tá? Então, se você observar bem essa fórmula, você vai ver que a impedância de um cabo coaxial, por exemplo, impedância característica, ela é função apenas dos seus diâmetros e da característica do material. Tá? Porque isso tudo influencia nas capacitâncias e nas indutâncias. Okay? Então, o diâmetro, o outro diâmetro, o diâmetro externo e o diâmetro interno, e essa característica do material aqui, do material dielétrico. Você chega na impedância característica. E essa impedância característica em cabos coaxiais pode ser 50 ohms, por exemplo. Há cabos de 52 ohms, há cabos de 75 ohms e outros. Tá? Então são valores comerciais aí e o cabo é feito para atender essas especificações. Okay? Agora vamos a um assunto prático aqui com relação aos 50 ohms usados em instrumentos, especificamente geradores de função. Bom, pessoal, vamos lá. Esse 50 ohms é muito utilizado em vários instrumentos, não só na parte de radiofrequência, mas também, por exemplo, em gerador de funções. Você tem vários geradores de funções em que a impedância de saída dele é 50 ohms. Né? Ou alguns que você tem a possibilidade de ajustar a impedância de saída. Na verdade, você não ajusta a impedância de saída dele. Você apenas informa ao gerador de funções que tipo de impedância você está ligando externamente a ele. Porque o que acontece? O gerador de funções ele é da seguinte forma. Você tem aqui uma fonte de sinal considerada ideal. Você tem a impedância interna dele, que é 50 ohms, por exemplo. E aqui você tem a saída, né? O que acontece? Quando eu digo para o meu gerador de funções, eu quero 4 volts pico a pico. Na verdade, eu quero... Aqui não. Eu quero 4 volts pico a pico aqui na saída. Isso só é verdade, e isso só vai acontecer quando você colocar uma carga aqui, ó, de 50 ohms. Seja um osciloscópio, seja um outro equipamento, por exemplo, um amplificador, ou qualquer outro equipamento similar. Então, você só é válido, esse valor aqui só é válido se você botar isso aqui. Por quê? Como ele tem 50 ohms aqui, esse divisor resistivo aqui vai dividir a tensão que ele gera originalmente por 2. Você fala para o gerador, eu quero 4 volts pico a pico, ele vai gerar aqui, ó, 8 volts pico a pico. Vão ficar 4 aqui na carga dele e 4 na sua. Aí, lá no mostrador aparece 4 volts pico a pico. Ok? Com uma carga de 50 ohms. Se você botar uma carga diferente de 50 ohms, vai medir diferente. Ok? O valor não vai bater. Isso é assim para qualquer gerador de funções. A opção de você botar o chamado High-Z, ou seja, alta impedância,
vai modificar um pouco esse quadro. Ele considera raiz I qualquer coisa alta, por exemplo, 1 mega, ou menos até, nessa faixa aqui. O que acontece? Se eu colocar uma impedância muito alta aqui fora, a tensão toda aqui gerada vai vir para cá, grande parte dela, porque 50 ohms vai ser infinitamente pequeno e vai dar uma queda muito pequena em consideração ao valor daqui. Então, quando eu colocar raiz I, ele efetivamente vai jogar toda a tensão aqui. Ou seja, se eu peço 4 volts, ele vai gerar 4 volts, pico a pico, em raiz I. Tá? Eu vou mostrar isso aqui na prática para ficar um pouco mais claro. Temos aqui o gerador de funções. Eu estou gerando 1 MHz com amplitude de 5 volts pico a pico. Ok? Load, que é a carga, 50 ohms. Eu estou dizendo para o meu gerador de funções que eu vou botar uma carga de 50 ohms. Significa que se eu medir direto com o osciloscópio em geral, ele tem uma impedância de entrada de 1 megaohm. Alguns poucos osciloscópios têm a opção de você botar carga de 50 ohms também. Se você não tem um osciloscópio que consiga colocar uma carga de 50 ohms interna, você pode botar um terminador de 50 ohms. Né? O que é um terminador de 50 ohms? Pode ser um resistor de 50 ohms ou um terminador como esse aqui. Esse aqui que coloca 50 ohms em paralelo. Tá? É uma opção. E aí sim, a medida lá no osciloscópio vai ser correta. Ele vai medir o que você colocar. Agora, se eu chegar aqui e trocar esse load aqui por raiz I, olha o que aconteceu com a amplitude. Passou para 10 volts pico a pico. Por quê? Tudo que está sendo gerado lá atrás, que eu te mostrei antes dos 50 ohms internos, vão ser repassados para fora. Vai dar 10 volts lá de fora. Se eu colocar 50 ohms, cai para 5 volts. Porque ele vai dividir, vai ser um divisor resistivo. Ele já tem 50 dentro, você vai botar 50 fora, ele vai botar a metade dessa tensão. Ah, mas eu quero 10 volts em 50 ohms. O que eu faço? Bom, eu venho aqui e altero para 10. Mas aí eu já sei que na alta impedância ele está gerando 20 lá dentro. Tá? Então, cuidado, porque às vezes você pode deixar aqui em 50 ohms, botar num osciloscópio de 1 mega, e vai dar um valor totalmente diferente do valor que você colocou no gerador de funções. Vamos ver isso na prática? Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, 50 ohms, tá? 50 ohms com 5 volts pico a pico. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Ficou mais prático aqui. Pico a pico, 5 volts. 5 volts pico a pico. Mas olha a impedância, 50 ohms. Ok? Se eu mudar a impedância para 1 mega, ele vai para 10 volts pico a pico aqui. 10 volts pico a pico. Ok? Agora, eu vou botar... deixar aqui em 1 mega, tá? Vamos só diminuir esse vertical aqui. Tá em 1 mega. Agora eu vou lá no meu osciloscópio. Agora eu vou lá no meu gerador. E vamos mudar ele aqui para raiz I. Olha o que aconteceu. Ele botou 10 volts em raiz I. Vamos ver o que acontece em raiz I. Ó, raiz I com impedância de 1. 10 volts. Ok, pessoal? Então, é o seguinte. Quando você ajusta uma tensão, uma amplitude no seu gerador de funções, ela depende da carga que você está usando. Se o seu gerador é 50 ohms e ele só gera para 50 ohms, aquele valor só é verdadeiro se você colocar uma carga de 50 ohms. Se o seu gerador tem a possibilidade de escolher raiz I, aí sim você pode medir com uma carga de alta impedância e o valor que você ajustou lá vai refletir na sua carga igual. Ok? Ele depende da carga, porque ele trabalha como se fosse um divisor de tensão, através de várias cargas. A interna dele, que é a impedância interna, e a externa. Ok? Isso é o básico na transmissão de sinal e em linhas de transmissão. Isso vai acontecer sempre, inclusive no cabo que você liga do seu amplificador de áudio ao seu alto-falante. Né? Aquele valor só é verdadeiro quando o seu alto-falante tem a impedância da saída do seu amplificador, senão vai dar diferença de valor. Você não vai medir o valor igual. Ok? Espero que tenha ficado claro a questão da origem dos 50 ohms, por que se usa os 50 ohms, a questão histórica e técnica
da utilização disso como padronização em linhas de transmissão e em alguns instrumentos para eletrônica, radiotransmissão e diversas outras áreas, e também essa questão da dúvida com relação ao valor da amplitude de geradores de sinais, que pode gerar muita confusão. Ok? Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.